friends, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Spookcast, que era para ter vindo 3 anos atrás. A gente pede desculpas pelo delay, mas felizmente veio aí o comeback. Em 2021 a gente começou a fazer uma nova temporada do nosso podcast falando um pouco sobre o início da Era Psy. Tava bem no comecinho da era, não tinha nem sido lançada Shy Away ainda. A gente fez um episódio compartilhando um pouco das nossas teorias iniciais, o que a gente tinha até o momento, o que a gente achava que seria essa era. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma pesquisada aqui no nosso perfil que você vai achar esse podcast lá. Se eu não me engano, o nome é Science Propaganda. Mas a gente nunca conseguiu continuar esse podcast porque foi uma loucura muito grande, não só de 21 Pilots, mas de nossas vidas pessoais, né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem coisa pra fazer. Então, enfim, antes tarde do que nunca, estamos voltando aqui agora em 2024 pra terminar essa série de podcasts, muito porque o 21 Pilots está voltando. E não tem como a gente entender essa era nova sem entender o que aconteceu na última era. Então, a ideia aqui é que a gente faça um resumão do que aconteceu na era do Psy, que a gente não tinha abordado no nosso podcast, esse último episódio que eu comentei. Então a gente vai dar uma passada por cima dos acontecimentos mais relevantes. Claro que a gente não vai super se estender em tudo que aconteceu, porque seria muita coisa. Mas a gente vai dar uma pincelada por vários tópicos. A gente vai discutir aqui, a ideia é que seja mais uma roda de conversa mesmo. Tem muita coisa que a gente não vai lembrar 100%, tá? Então pedimos desculpas se não for o podcast mais completo e detalhado do universo, mas faremos o possível, tá? Eu estou aqui hoje com o Luiz. Oi, Luiz. Oi, pessoal, também tô de volta. E a gente vai bater um papo, vai conversar um pouquinho sobre essa banda maluca e tudo que aconteceu na era do Scaled and Ice e tudo que a gente se lembrar, né? Então vamos lá. Como eu falei aqui, o nosso último podcast, a gente fez ele um dia antes do lançamento de Shy Away. Então esse daqui a gente vai falar de Shy Away pra frente. Se a gente não se engana aqui, dia 7 de abril de 2021, que veio o clipe, e com ele o lançamento o anúncio do lançamento do álbum e o anúncio da live stream, ambos para o mesmo dia 21 de maio. Porém, como o 21 Pilots não é uma banda qualquer, junto com esse anúncio de lançamento e de live, a gente teve um site. Eles botaram pra gente um site da live stream, um pouco exótico, né? A live stream sendo em maio apenas, e em abril a gente já tinha um site rolando. O que vai ter nesse site se não tem live ainda? Pois é. Então, nesse site a gente tinha... A estética era uma central de controle. Parecia uma sala, tipo aqueles laboratórios científicos. Enfim, era uma central de controle que tinha 1 milhão de easter eggs. Então, a gente tinha detalhes de símbolos que hoje a gente sabe que são símbolos da era do Psy, porém a gente não sabia. Então, a gente, por exemplo, tinha uma televisãozinha no meio escrito Welcome to Dima.org. E o mapa de Dima desenhado do lado. Porque a gente não sabia, a gente sabia que Dima era Dima, né? Mas a gente não sabia exatamente o que queria dizer tudo isso daí. Então, o primeiro contato que a gente teve de fato com a era do Psy, em termos estéticos e materiais mesmo de alguma coisa, foi essa central de controle que a gente não sabia o que a gente poderia ver nesse site da live, com essa estética toda, mas a gente sabia que tinha vários botões, vários easter eggs, não clicáveis, né? Era tipo num vídeo, era uma imagem. Mas tinha muita coisa lá e a gente não fazia a menor ideia do que poderia aparecer aí no meio. Por exemplo, ao longo desse período que o site esteve ativo sem existir a live ainda, aconteceram várias coisas. Em um determinado momento, depois do lançamento de Shy Away, quando você apertava uma tecla da TV na central de controle, dava pra você assistir o behind the scenes de Shy Away. Em outro momento também, essa central de controle ela se atualizava, né? A gente mudava os frames, mudavam algumas coisas de lugares, e aí teve uma atualização que parece que alguns botões mudaram de lugar, como se tivessem mexido na disposição das coisas na central de controle, por algum motivo X, né, específico. Inclusive, eu também lembro, para acrescentar, que
Logo quando a central de controle ela foi lançada, ela parecia estar meio suja, com poeira, teia de aranha, e de repente ela parecia no outro dia limpa, como se alguém tivesse passado por lá e feito uma limpeza. Eram alguns detalhes pequenos, mas que sempre tinha alguma atualização que acabava acontecendo de um dia para o outro. Sim. E uma coisa que é importante ressaltar aqui, essa live stream que a gente comentou, pra quem não sabe ou não lembra, ela era paga. E essa central de controle, esse site da live, ele só aparecia pra quem tinha comprado a live, né? Só que, obviamente, internet, clique, todo mundo compartilhava os prints lá, por isso que a gente ficou sabendo de tudo. Mas, de fato, você conseguia acessar a live do seu computador, do seu celular, se você tivesse comprado o ingresso pra assistir. Ingresso, entre aspas, né? Mas, enfim. E aí, uma coisa muito importante que a gente teve uma das atualizações importantes desse site da central de controle da live foi o mapa de Dima. Eu não lembro agora, pra ser muito sincera, em que momento que apareceu isso daí, mas em algum momento dava pra ver uma TV. E a questão número 1 é que dava pra ver que a marca da TV era Dimatronics. Então era uma TV de Dima com a marca de Dima. Mostra quão restrita é essa cidade. Parece que só são aceitos lá produtos que foram fabricados por eles mesmos, né? Além disso, nessa TV ficava mostrando o mapa de Dima que a gente já conhece. Só que ele não mostrava de um jeito normal, né? Ele apresentava uma versão em preto e branco do site de Dima. E ele estava distorcido. Quando você comparava com o mapa original que a gente já tinha tido acesso antes, dava para ver claramente que a imagem estava meio desbotada, distorcida. A gente até levantou a hipótese na época que poderia indicar que a estrutura da cidade estava ruindo, né? Tava se desfazendo. Talvez um sinal do que significaria essa nova era pra gente. E depois a gente teve alguma outra atualização, ou talvez em algum outro ângulo em que era acessado esse site da live. Não vou lembrar agora de cabeça para falar com detalhes. Mas o fato é que em uma das TVs que estava exposta lá no painel de controle, a gente podia ver a logo da banda desenhada. Não tão óbvio assim, de uma maneira não tão clara, mas dava pra ver. E aí te levantou o questionamento também. Será que isso seria um símbolo de resistência? Ou alguma mensagem? Alguém tava querendo falar pra gente alguma coisa? Provavelmente, né? Isso, no caso, a logo seria aquela logo antiga, antes do Trench. Uma logo onde eles não estavam sendo comandados por Dima ainda. Como bem sabemos, esse álbum é uma propaganda de Dima. Então eles estavam sendo controlados para fazer uma propaganda para a cidade. Então os bispos trocaram todos os símbolos que eram importantes para ele e seria, como a Frieza disse, uma forma de resistência. Mostrar ali exatamente o símbolo que eles ainda estão vivos dentro dele. É uma coisa que ficou muito forte nessa era do Sai, que o Luiz acabou de comentar, é essa questão dos bispos terem trocado todos os símbolos. Por exemplo, o logo da banda mudou, né? E aí a primeira vez que a gente teve contato com esse logo do Sai era na forma de tochas dos bandidos, na era do Trench. Não, os bispos... E era justamente o que representava o East Up. Então era um símbolo muito importante para os bandidos. E aí os bispos pegaram isso e interpretaram como o símbolo do Sai, a arma Sai, né? E aí virou o símbolo de Dima. Mas tipo, era o mesmo símbolo, só que com uma releitura feita em cima. E uma releitura que destruiu e deturpou totalmente os ideais disso. E isso é perceptível com outros símbolos também. Enfim, ficou muito clara essa ideia de os bispos terem roubado a identidade da banda e se apropriado dela de uma forma que fosse interessante para eles contarem a propaganda deles da cidade, né? No painel de controle, a gente também... Uma das coisas que a gente poderia ver, a gente comentou que tinha alguns easter eggs, e um deles era uma caneca que tinha a frase Keep Your Sunny Days. A gente sabe hoje, né, 3 anos depois, que Keep Your Sunny Days é uma das frases mais famosas de Mulberry Street. Mas a gente não sabia o que era nessa época. A gente levantou a hipótese que poderia ser alguma letra de música. E a gente até comentou na época que poderia ser Good Day, porque a gente não tinha ouvido nenhuma das músicas. E Good Day faz sentido, né? Sunny Days, a gente pensou que poderia ser, não é. A gente sabe hoje que é Mulberry Street. Mas isso é só pra quem não tava presente nesse momento do Scale the Nice, ou quem tava pra se recordar que foi um surto completo. E que hoje é muito fácil a gente olhar para as coisas e falar, claro que isso daqui é de Mulberry Street. Mas na época a gente não tinha absolutamente nada.
E a gente olha pra trás e vê hoje a quantidade de coisas que estavam sendo jogadas na nossa cara, só que a gente não sabia, porque a gente não tinha lançado nada ainda, né? Então, essa é mais a ideia. Aí o site da Live atualizou algumas vezes, e uma das vezes que atualizou, quando a gente clicava num botão, existia um botão lá que se chamava Artopia. Só que ele não era clicável. Uma das vezes que atualizou, o site atualizou esse botão também. E aí, quando você clicava nesse botão de Artopia, a gente conseguia ver que em breve a opção de upar arquivos ia ser liberadas. Ou seja, você ia conseguir subir arquivos lá no site da Live. E aí a gente sabe hoje que isso foi um projeto que eles fizeram para os fãs do Clique, né? Para a galera do Clique subir as click arts no site da Live também. Muita gente fez isso, foi um movimento bem bacana. Acho que talvez o Luiz lembre um pouco mais disso, né? Sim. Eu lembro muito que eles criaram um concurso, até o concurso era inclusive presencial, não lembro agora exatamente qual a cidade, e assim como vocês também, a gente tá lembrando detalhes dessa era agora, já faz 3 anos que isso aconteceu, mas que eu me lembro foi um concurso que eles fizeram de forma presencial e valia um prêmio em dinheiro. É isso mesmo. Foi bem bacana, foi um concurso mesmo. Isso. E durante também o funcionamento do site, algumas artes ficavam aparecendo em algumas telas. Então é uma forma também de divulgar o trabalho dos artistas do Clique, que a gente sabe que eles fazem desde o início das primeiras eras. Sim, é uma coisa muito forte para eles, sempre foi incentivar os outros a criarem arte, né? E eles, de fato, realizam isso. Quando eles fazem uma coisa dessas, eles mostram pra gente que eles realmente estão preocupados com isso. Uma das outras vezes que o site atualizou, foi adicionado uma webcam lá na central de controle, então um pouco assustador isso, né? Um negócio meio Big Brother, tipo uma câmera olhando de volta pra você, olhando pra tela do computador, como se você estivesse sendo observado, que acho que é um pouco a ideia que Dima quer passar pra gente de controle, né? De você não tem privacidade, nós controlamos o que você faz. E aí, teve um momento de surto que a gente achou que era alguma coisa, mas na verdade não era. Então, só recordando os tombos aqui também, que o site da live stream entrou em manutenção, só que na verdade não era nada. A gente ficou noite acordada inteira achando que ia lançar alguma coisa, a gente entrou em desespero e na realidade era só um erro. E eles geram horários, disseram quando o site ia voltar a funcionar, a gente ficou esperando ver uns palhaços, realmente. E quando voltou, o site não mudou absolutamente nada. Nada. Simplesmente, foda-se, era só... acho que era eles querendo desmentir a nossa ideia de que, toda vez que o Twenty One Pilots faz alguma coisa, quer dizer alguma coisa. Não, dessa vez não queria dizer absolutamente nada. Então, né? Faz parte ser tombado também. Bom, falamos então sobre a central de controle, foi mais ou menos isso que aconteceu. E... logo após o surto que foi essa semana do anúncio do álbum, com o Dima Org atualizando, com central de controle, ninguém entendendo muito bem o que estava acontecendo, o Tyler, ele sempre costuma dar algumas entrevistas logo no início da era para nos apresentar o que ele teve pensando nos últimos anos. E uma das entrevistas mais importantes que ele deu logo nesse início, logo nas primeiras semanas, foi pro Apple Music, pro The Zen Lowe, o programa. E nela uma coisa que deixou todo mundo muito intrigado foi ele ter falado do Ned. Nessa entrevista, quando o entrevistador perguntou sobre o Ned, que fazia algum tempo que não aparecia, desde do clipe de Chlorine, desde The Hype, essas aparições mais surpresas, o Tyler respondeu dizendo que ele estava em hiatus. Vou fazer uma transcrição aqui mais ou menos do que ele falou. Ele está em hiatus, desligou o telefone e não conseguimos mais encontrá-los. Até o serviço de localização ele desligou também. Geralmente é assim que nós manteríamos o contato com ele. Se você estiver por aí, Ned, venha para casa. E foi aí que ele intrigou todo mundo. Por que o Ned está desaparecido? Por que isso foi algo importante para ele falar numa entrevista? Até então a gente não sabia qual era a ligação do Ned com a Lorde Dima. Se ele realmente estava lá infiltrado na história, se ele tinha alguma importância para isso, ou era apenas um personagem criado como um divertimento mesmo. Um mascote. Já em outra entrevista que ele deu pouco tempo depois, acho que foi para um jornal do México,
Ele, ao ser perguntado se eles já tinham achado o Ned, ele disse que, na verdade, o Ned fugiu porque o Josh, que era muito lerdo, acabou deixando a porta aberta e o Ned nunca mais voltou. E ele só, mais uma vez, faz um apelo. Ned, por favor, volte pra casa. A melhor parte dessa outra entrevista é que o Tyler ainda falou que esperava que o Trash não tivesse comido o Ned, pra que eles pudessem viver juntos em paz. Então, ele fazendo várias piadas e a gente em pânico, sem saber o que estava acontecendo. E lembrando que ele começou a falar disso tudo, já tinha lançado Shy Away, ok? Mas, tipo, Shy Away não tem nada a ver com o Ned, é o que o Luiz falou, a gente não tava entendendo realmente por que ele tava falando do Ned e o que tava acontecendo. É claro que isso ficou um pouco mais claro pra gente quando o álbum foi lançado. Porque aí a gente sabe hoje que Bounce Man é uma das músicas do Scale the Nice, e a gente automaticamente conectou Bounce Man com o Ned e com todas essas coisas que o Tyler falou sobre ele ao longo dessa época de pré-lançamento do álbum. Mas voltando um pouquinho antes de lançamento de álbum, vamos falar agora sobre Choker. A época de lançamento de Choker foi um pequeno surto. Bom, toda época de lançamento é um pequeno surto, né? Mas Choker foi especialmente porque... Já começou nas gravações, né? O surto. Exato. Semanas antes do lançamento do clipe, a gente já tava surtando apenas com as gravações, com fotos já, gravações, com loja de brinquedo, que era a locação do clipe, ninguém sabia por quê. Então, justamente, a gente... Eu lembro que começou a vazar, a gente não sabia nem que eles estavam fazendo algum clipe, e começou a vazar fotos deles, eu não lembro se foi em Cleveland, eu não lembro onde foi que eles gravaram esse clipe, talvez em Ohio mesmo, eu acho. Mas eu lembro que começou a aparecer foto da loja de brinquedo, e a gente não sabia o que tava rolando, e era uma loja toda diferenciada de brinquedos aí. Enfim, uma loucura. E aí veio o clipe de Choker. Pode falar. Inclusive, logo quando vazou fotos dessa loja, a gente conseguia ver a imagem do Ned lá, um boneco do Ned na frente da fachada da loja, com cartaz. Have you seen him? Você viu ele? Então eles já confirmando aquela entrevista que o Tyler tinha acabado de dar, pedindo pro Ned voltar pra casa, dizendo que ele estava sumido. Mais uma vez, ele colocando o Ned nessa narrativa. Eles muito empenhados em ser fiéis à narrativa do Ned desaparecido, que era uma coisa em paralelo que tava rolando com o lançamento do álbum, né? Tipo, óbvio que fazia parte da narrativa de Dima, mas não era toda a narrativa, então tinha muita coisa acontecendo. Mas... E aí, bom, todo mundo já deve ter visto o clipe de Choker hoje, se você não viu, veja. Então a gente sabe o que acontece no clipe e o que a gente acha que é mais relevante de mencionar aqui sobre o clipe. A gente não vai fazer uma mega análise, como a gente falou no começo da gravação, mas alguns pontos interessantes. Choker foi o primeiro clipe de verdade que a gente começou a ter uma noção um pouquinho pequena ainda, mas alguma noção do que a gente poderia esperar dessa narrativa do Scale the Nice. Porque com Shy Away foi mais eles só cantando a música no cenário do Scale the Nice, claro, mas não deu muito conteúdo pra gente. O Choker já deu um pouquinho. O que ficou mais forte do clipe de Choker foi o fato do Josh ter sido retratado como se fosse um mascote de Dima, né? Porque o Tyler é capturado no clipe de Choker e quem captura o Tyler é o Josh. E o Josh claramente estava possuído. Se eu não me engano, tem um take do vídeo que ele tá com os olhos amarelos, igual os bispos, alguma coisa assim. Azuis, na verdade. Azuis, isso, Até na época eu lembro que levantaram a hipótese do Trash tá possuindo o Josh. A gente vai falar um pouco mais do Trash mais pra frente, mas a gente sabe hoje que isso não faz sentido porque o Trash era do bem. O Trash estava do lado deles também. Então não era isso, mas talvez um indicativo de que o Josh estava sendo possuído e controlado por Dima mesmo, né? Então o que ficou mais forte, o que mais impactou a gente foi essa representação do Josh como sendo fiel escudeiro de Dima. E eu falei que dá uma pequena ideia do que seria a narrativa, porém não tanta, porque essa questão do Josh como servo de Dima não foi muito elaborada ao longo da era do Psy.
Pode ser até que tenha sido uma questão que a gente fã, não pegou tanto assim, porque outras coisas aconteceram, eles falaram de outras coisas, elaboraram outras coisas. Essa questão do Josh como traidor em relação ao Tyler e fiel a Dima não foi muito trabalhada ao longo da era, mas apareceu aqui no clipe de Choker, né? Então fica aí o questionamento. Outra coisa, todas as coisas que o 21 Pilots faz normalmente tem um easter egg, né? E alguns easter eggs que a gente acha que é relevante comentar hoje ainda. O primeiro e talvez mais importante sendo um livro sobre o vialismo que aparece no clipe. É um livro que se chama literalmente Vialismo. Nesse livro dá pra ver que na capa, em cima do título, dá pra ver o logo da banda, só que na verdade não é o logo da banda, é o logo da banda invertido. E a gente já sabe hoje também que quando você inverte o logo da banda, eu tô falando daquele logo mais simples, o do Blurryface, tá? Que são as duas barrinhas mais fininhas, com a barrinha fininha no meio. Quando você inverte isso, vira praticamente a estrutura das Neon Gravestones. Então era esse símbolo que a gente tinha no livro. Aliás, eu tô falando besteira, gente. Esse livro aqui tava no painel de controle, no painel de controle da live. Eu misturei tudo aqui, tá? Mas enfim, vou continuar falando do livro porque eu não falei dele no painel de controle. Mas e esse livro, inclusive, na época a gente chegou até a levantar que ele provavelmente poderia ser um manual do vialismo, da religião do vialismo. Isso. Como se fosse uma bíblia deles, o livro sagrado deles. Uhum. Exatamente. Então esse livro foi uma coisa que deixou a gente meio em choque, especialmente porque o livro fala da Glorious Gone, né? E aí a gente já associa hoje com a letra de Leave the City. E hoje a gente sabe que Glorious Gone também está sendo mencionada na última carta do Clancy que a gente recebeu esses dias. Mas... enfim. Então... o livro estava na verdade no painel de controle, mas existia um livro no clipe de Choker que também chamou a nossa atenção. Era o livro que o Josh estava lendo, que se chama If, do Nicholas Borbach. A gente sabe que Nicholas Borbach é o nome completo do Nico e também é o Blurryface. Então... E também está presente na letra da música de Morph, do álbum Trench. Exato, eles falam do Nicholas Borbach. Isso daí é mais uma curiosidade, né? Porque o Mark, na época, ele meio que desmentiu isso. Ele falou que eles só, precisavam de alguns livros pra compor a cena, e ele levou alguns e aí escolheram esse. Enfim. Mas eu acho curioso que eles tenham escolhido justamente um livro do Nicholas Borbach, que talvez não seja tão aleatório assim. E o fato do Josh, no clipe de Choker, que a gente falou que ele é pintado como um servo de Dima, tá lendo o livro do Nicholas Borbach, meio que corrobora essa teoria, né, de que, ele tava lendo o livro do Nicholas Borbach, que é o Blurryface, então o Josh realmente estava indo para o outro lado, né, ele tava meio que saindo do lado do Tyler. Embora o Mark diga que foi aleatório, que não quer dizer nada, né, a gente não sabe até que ponto a gente pode confiar neles. Bom, continuando. Depois de que tudo isso aconteceu, o clipe de Choker, Shy Away, painel de controle, a gente teve o primeiro grande acontecimento da era do Scale the Nice, que foi a Live Stream Experience. Para quem não está lembrado, eu já falei aqui, mas vamos falar de novo. O Scale the Nice foi lançado no contexto da pandemia, então não podia fazer show. E aí tava todos os artistas fazendo live streams na época, o 21 Pilots decidiu fazer uma também. Obviamente que a live deles foi diferenciada, porque é o 21 Pilots, né? Mas eles fizeram uma live stream experience no dia 21 de maio de 2021. E a gente também, de novo, não vai fazer uma mega análise da live stream. A gente vai comentar os pontos mais importantes. Algumas coisas se destacaram nessa live. O primeiro de tudo sendo o fato de que a live começa como se fosse um programa um programa matinal, tipo Ana Maria Braga da vida, que se chama Good Day Dima, aliás, né? Curioso. E esse programa é apresentado por duas pessoas que a gente nunca tinha visto antes. No final da live, a gente descobre nos créditos que são os bispos Lisden e Sacarver.
E a gente percebe ao longo da live que eles estão se esforçando muito pra fazer uma mega propaganda sobre o Scale the Nice, sobre o 21 Pilots. Não é sobre o 21 Pilots, na verdade. Eles não fazem uma propaganda do 21 Pilots sozinho em nenhum momento. Eles falam do Scale the Nice. Justamente porque o 21 Pilots é perigoso pra eles. O que não é perigoso é o Scale the Nice, que foi o álbum que eles meio que obrigaram eles a fazer. Então eles pegam pra esse lado na propaganda. E, bom, e aí ao longo da live os meninos cantam várias músicas. Teve música do Vessel, teve música do Trent, teve Hiddens acústica, teve muita coisa maravilhosa essa live. E em alguns momentos estratégicos, ou talvez não tanto, ou talvez sim, da live, a live é cortada e esses dois bispos, eles interferem na live para fazer propaganda do Scale the Nice e de Dima, obviamente. E uma coisa que a gente percebeu é que gradativamente ao longo da live, eles vão ficando cada vez mais machucados. Tanto que a última vez que eles aparecem de fato, com close neles, eles estão todos machucados, sangrando, cabeça machucada, corte, enfim. Então alguma coisa rolou aí. O que isso quer dizer exatamente? Aberto a discussões, né? E outros pontos que aconteceram na live que também são muito importantes, chamaram nossa atenção. Uma transição entre Car Radio e Never Take It, que foi bem bélica, assim. Logo depois de Car Radio, quando o Tyler tava mudando de ambiente pra ir performar Never Take It, o cenário todo ficou vermelho, ficou parecendo cidade que tá em guerra. Quando vai começar a guerra lá, que tem aquele barulho de anúncio. É um barulho que meio que anuncia que tá vindo bombardeio, tá vindo problema aí. É uma sirene, né? Rolou essa sirene, rolou o fundo todo vermelho. Vermelho a gente associa ao Blurryface, pessoas correndo, mundo desabando, tudo ruindo. E aí eles vão lá e cantam Never Take It. Então essa cena ficou muito forte. Logo no começo da live também, eles cantam Choker e depois vai pra Stressed Out. Essa transição de Choker pra Stressed Out, ela é feita com a ajuda dos bispos também, né? Os bispos aparecem, fica tudo vermelho de novo, tem uma coreografia lá com os bispos, e a gente associa isso diretamente ao fato de que Stressed Out é a maior música do Blurryface, a gente sabe que é a música associada ao Nico, que é o Blurryface, que é o bispo do Tyler. Live e do lançamento do álbum, que aconteceram... O lançamento do álbum foi um pouquinho antes, mas foi praticamente simultâneo. A gente tem o clipe de Saturday. Só que o clipe de Saturday não lançou assim do jeito que eu tô falando. Assim, live e aí clipe de Saturday. Não, foram meses. Quem dera fosse. Traumas e traumas. Tópico sensível, o lançamento do clipe de Saturday. Porque, para vocês terem uma noção do que a gente tá falando, pra quem não lembra, no dia 29 de junho de 2021, completou-se um mês desde que eles anunciaram que iam anunciar o clipe de Saturday algum dia. Eles postaram uma Polaroid com a locação que a gente descobriu depois ser a locação do clipe, né? Que era eles em cima lá do submarino, lá em San Diego. Mas isso postou essa foto e passou meses, um mês, 40 dias e nada. A gente todo final de semana achava que ia lançar, justamente no sábado. Acabaram não lançando no sábado, né? Mas a gente passou todos os sábados seguintes imaginando que seria o lançamento do clipe. Mas spoiler, não veio aí. Não veio aí. Quem viveu sabe que não veio aí. E aí foi isso, cara. Demorou um mês e meio pra anunciar, pra lançar. A única coisa que a gente tinha era essa foto no submarino. E, enfim, eventualmente, mais especificamente no dia 8 de julho de 2021, finalmente veio aí. Não foi num sábado, mas veio aí. E com o clipe, obviamente, novas teorias. Algumas teorias foram desmentidas. Desmentidas não, mas a gente percebeu que não era nada. Por exemplo, no barco que eles estão, no clipe, aparecem vários números ao lado do barco. Tinha 816, tinha uns outros números aí que eu não vou me lembrar agora quais que são. E aí o Clique tentou transformar esses números para letras, mas não fazia sentido, não queria dizer nada. Então a gente descobriu que isso daí não era nada mesmo. Porém,
tinha um número que aparecia do lado do mapa de Dima, que era o número 030904, que, traduzindo para letras, formava a frase, né? Enfim, CID, C-I-D, que a gente pode entender como sendo a sigla, a abreviação de Clancy is Dead. Então esse daí talvez tivesse um significado de fato. Os outros a gente acredita que não. Outro easter eggzinho que a gente teve com o clipe de Saturday é que em determinado momento do clipe, quando o mundo tá desabando, a galera tá caindo do navio, todo mundo naufragando, o que acontece é que a gente tem um take que a gente consegue ver no mar que tem 21 pessoas flutuando. Então, com certeza, isso não foi aleatório também, né? Outro momento do clipe que faz muito mais sentido hoje, nesse presente momento em que estamos gravando esse novo podcast, é a bateria do Josh. Porque todo mundo percebeu que a bateria do Josh no clipe de Saturday tá diferente, não é a bateria da Era do Psy. É uma bateria meio vermelha com amarelo, meio alaranjado, que a gente sabe hoje. Oi? Como se fossem chamas mesmo. Aquele amarelo, aquele laranja tomando conta do amarelo, subindo. Isso, exatamente. E a gente sabe hoje que são as cores da nova era, e que essa nova era tem tudo a ver com fogo, chamas, então talvez até seja essa a bateria do Josh pra essa era que tá vindo agora, né? Na época não fez nenhum sentido pra gente. Oi? 3 anos antes e nem imaginava. Pois é. Na época a gente viu isso e falou, o que é isso? Essa não é só bateria, não tem nada a ver com o conceito, o que tá acontecendo? Na verdade, tudo planejado desde então. Pois é. E sobre também o clipe de Saturday, acho que a gente pode falar também uma das teorias principais do que aconteceu no desenvolver dele. Acho que acredito que a teoria mais discutida é que, na verdade, o Trash, ele atingiu o barco como uma forma de salvar tanto os meninos da banda como os passageiros que deveriam estar a caminho de Dima. Uhum. Sim, então, exatamente. Nesse clipe meio que a gente teve uma resposta que o Trash, na verdade, estava do lado dos bandidos, não do lado de Dima. Exato. O clipe de Saturday é muito importante porque a gente entendeu um ponto a mais da história, né? Então, aquelas especulações do clipe de Choker foram todas desmentidas aqui, de que o Trash poderia estar possuindo Josh, qualquer coisa do tipo, não, porque o Trash estava do lado deles, né? Então, foi bem importante nesse sentido, né? Pra gente entender quem que era o Trash de verdade. Outra questão mais estética aí do clipe de Saturday é que, se vocês pararem para olhar, o vidro do submarino, o vidro que o Trash quebra mesmo, do submarino do clipe, é exatamente o mesmo desenho do mapa de Dima. Então era um submarino de Dima, com certeza. Por isso que a gente disse que o Trash estava salvando a galera, os habitantes de Dima, né? E pra dizer que não era só a bateria do Josh que estava dando pistas sobre a próxima era, a gente viu algumas fotos depois no behind the scenes, no negócio de making off da gravação do clipe, algumas fotos do set, e tinha algumas partes do set do clipe que eram literalmente vermelhas e laranjas, como chamas, como as cores da era agora que estamos presenciando. Então realmente não era... O próprio interior do submarino era todo laranja, com tons de laranja e vermelho nos vitrais. Era isso mesmo. Era bem isso mesmo, né? E a gente também, de novo, não achou que era nada na época, tipo, dane-se, o álbum é rosa. Porque nada a ver com a cor da era, que até então era um rosa com azul. Pois é. A famosa era essa revelação. Onde que a gente ia achar que tinha alguma coisa a ver? Difícil, viu, ser fã dessa banda. Peraí, então. Ok, aí depois do clipe de Saturday, que foi lançado lá em julho de 2021, a gente ficou um tempo considerável sem atualizações. Porém, quase um ano depois, a gente teve a maior reviravolta da história, quando no dia 16 de março de 2022, para o pesadelo de todos, o site do Dima.org foi atualizado de novo pela primeira vez desde 2019, Luiz? Acho que sim, né? Sim, desde a última carta. Pois é.
E dessa vez ele foi atualizado não com uma carta, mas com um mapa de Trent. Um mapa muito bem detalhado. É o mapa que a gente tem hoje, tá? Que, pra quem tá acompanhando agora, viu essa última carta, é o mesmo mapa. Mas ele apareceu pra gente pela primeira vez lá. Em março de 2020. Então a gente não sabia onde ficavam as coisas, a gente não sabia sequer o que era Dima, o que era Trent. A gente acabou descobrindo que Trent, na verdade, é um continente, enquanto Dima é apenas uma cidade. Então a gente conseguiu, né, ter de forma muito mais clara a visão de quais seriam as diferenças de territórios. Exatamente. E outro lugar que aparece nesse mapa, muito importante, é Voltzoy, né, que é... Não sei em que idioma que é isso, mas eu sei que quer dizer Ilha da Violência. E para quem está no clique há um certo tempo, conhece a música Migraine, vai fazer a associação rapidamente, né? Que ele fala de ilhas de violência, né, em Migraine. Então é isso. Aparece o continente de Trent, a cidade de Dima e Voltzoy, que é uma ilha, sendo a Ilha da Violência. Então aí no dia 17 de março as coisas ficaram mais loucas ainda, porque a gente voltou a ter notícias sobre o Clancy, que a gente até agora não sabe quem que é, mas o fato é que ele voltou a aparecer. A gente teve mais uma carta de Clancy publicada lá no Dima.org, desde muitos anos que a gente não tinha atualizações. E nessa carta aqui, o Clancy... Bom, ele fala muito do clipe de Saturday, dá pra gente associar tranquilamente com o clipe de Saturday. Ele diz que é oferecido pra ele um tipo de acordo pra ele fazer um programa pra Dima. Ele fala que ele queria escrever, né? E aí os bispos meio que permitem que ele escreva, só que ele vai ter que escrever o que eles quiserem, acorrentado, mais ou menos. Inclusive tem uma parte que ele diz aqui: embora acorrentado, pelo menos eu pude criar de novo. E ele tava numa cela, ele tava preso, mas ele foi meio que contratado, entre muitas aspas, não contratado, né, porque ele não era pago pra isso, mas ele foi forçado a criar o que eles queriam que ele criasse. Outra coisa que fica muito clara e chama muita atenção aqui nessa carta do Clancy é o fato de que ele voltou pra Dima, né? Se ele tá preso lá em Dima, tendo que criar pra eles e tal, é um pouco óbvio que ele voltou pra Dima. Então, ele tá lá, foi preso de novo, ele fugiu de Dima, depois ele voltou pra Dima, o Kions trouxe ele de volta, né? E aí ele ficou preso aí pra criar dessa forma completamente controlada. Então isso, o fato dele ter voltado pra Dima, já elimina a teoria de que o Clancy é o Tyler, porque a gente sabe que o Tyler não voltou pra Dima. O Tyler foi pra Voltzoy, ele foi com o Josh, com os bandidos, fazer outras coisas, ele não voltou pra Dima. O Clancy voltou. Apesar de, nessa carta aqui, quando a gente lê, parece que tá falando do Tyler. Especialmente a parte do programa de televisão, parece muito o programa de televisão da Live e a própria questão de Saturday que acontece, né? Do submarino, eles estarem tocando lá, etc. Mas não tem como ser o Tyler. Então, o que a gente tava discutindo aqui, que provavelmente eles estão fazendo de propósito, o 21 Pilots. Ele não quer que a gente saiba quem é Clancy, então eles estão colocando coisas que eles sabem que a gente vai... vão pensar que é o Tyler. Vão pensar que é sei lá quem. Só que não é. Provavelmente é um artista também, igual o Tyler, que tá sofrendo sanções de Dima por ser quem ele é, por ter fugido, por ser artista. E aí a carta é uma representação pra gente do que acontece com artistas em Dima. Acho que essa é a ideia da carta, não é o Tyler, é uma pessoa que pode ser muito parecida com ele em algumas questões. E como se não fosse suficiente, como se uma carta e um mapa não fosse suficiente, no dia 18 de março, sim, apenas um dia depois, a gente teve outra carta de Clancy, dessa vez uma carta um pouco menor do que a outra, mas ainda assim uma carta grandinha. E essa carta é talvez... Bom, com certeza é a carta mais importante considerando o que está acontecendo agora. Porque é nessa carta que ele fala sobre a psicocinese. Ele começa questionando o que é isso, né? Um tipo de dispositivo de expansão neurológica. E aí a gente sabe que ele está falando do NED, né? O NED, a sigla, quer dizer dispositivo de expansão neurológica. Então... ele começa questionando o que é e ficando chocado, né? Ele comenta aqui que ele não... que nem ele fala dos bandidos,
que era um mito, ele comenta que só que era um rumor. Tipo, será que realmente os rumores são verdade? Essa arma, essa ferramenta existe? Ele não sabia, mas realmente existe. E é importante dizer que essa carta aqui foi lançada no mesmo dia que o clipe de The Outside foi lançado. Só que essa carta foi lançada um pouquinho depois. Então a gente viu o clipe de The Outside, aí a gente foi ver essa carta e falou, porra, tudo faz sentido. Ele tá narrando o ritual que acontece no clipe de The Outside, basicamente. Então, e considerando que com as informações que a gente tem agora sobre essa era nova que tá rolando, a psicocinese por si só é muito relevante. Foi nessa carta aqui que a gente entendeu melhor o que estava acontecendo. Inclusive, junto com essa mesma carta, a gente também acabou recebendo um manual um pouco que meio macabro, a gente não sabia o que significava, mas era o desenho, o esboço de uma pessoa segurando os chifres, que a gente veio saber depois que seriam os próprios chifres do Ned, que ajudavam a fazer esse ritual da psicocinese. E no ritual eles falavam muito sobre achar um corpo disponível, inclusive corpo no sentido de eles usando um vessel, que seria algum, como eu posso dizer, Freeza? Um recipiente disponível. Como se fosse uma embarcação, assim, isso é verdade. Nessa carta aqui, ele descreve a psicocinese, né? Então uma coisa que fica clara pra gente é que a pessoa precisa estar morta pra você poder usar o corpo dela pra fazer a psicocinese. Então uma pessoa viva não ia rolar, por exemplo. Então, quando a gente para pra pensar na estrutura de Dima, nos conceitos, vialismo e etc., faz sentido. E ele fala aqui, inclusive, isso. Ele fala da Glorious Gone, da gloriosa partida, que é um conceito lá do vialismo, que a morte é gloriosa. Então eles meio que santificam, né? Pra eles é uma coisa sagrada morrer. E é importante, eles meio que querem que as pessoas morram. E aí, por que eles vão querer isso? Além das crenças religiosas lá deles, que provavelmente são fachada. Mas é pra poder usar o corpo dessas pessoas pra fazer o ritual da psicocinese. Então tudo se conecta. Agora faz sentido a entidade de Dima, dos bispos, glorificar esse tipo de coisa, a morte. E também o corpo humano vessel, né, é um negócio sagrado. Eles dizem isso, mas quando a pessoa morre, a alma vai embora. Mas, calma, que eu tô me perdendo. Eu ia falar um negócio, mas os abutres comiam o corpo das pessoas, né? Sim, a morte pra Dima em si é uma coisa bem importante, é muito apreciada a morte pra eles. Como a gente pode ver já no sentido da lore já pra Neon Gravestones. Uhum. Sim. Eles glorificam muito a morte, esse rito de passagem. E um dos motivos pode ser por isso, né? Eles precisam de pessoas mortas para poder fazer esse ritual da psicocinese. A gente descobriu isso de fato com essa carta aqui do Clancy. E aí a gente já pode entrar no clipe de The Outside, que eles fizeram uma pressão psicológica bem maior. Se a gente já tava reclamando agora da demora que foi para lançar Saturday, pra The Outside foi 90 dias. Foi coisa assim, eles confirmaram que seria single, mas esqueceram. Deixaram a gente esperando. E tinha um clipe pra lançar, né? É verdade. Caramba, peraí. Fernando Pilots avisa que vai ter tortura psicológica essa noite. Teve durante 3 meses. Teve, de fato. Dessa vez não teve teaser, não teve nada. Como o Saturday, que eles ainda prepararam o terreno para o lançamento. Eles só deixaram a gente esperando, depois jogaram as cartas na nossa cara como se não fosse nada. E o clipe. Então se vire aí, agora teorize aí. Essa última veio depois do clipe, mas eles lançaram mapa, lançaram carta. Aí lançaram clipe, aí lançaram a outra. Ou seja, eles deram todas as ferramentas pra falar, vão para o hospício. Porque a gente ficou meses esperando e eles mandaram um monte de coisa de uma vez. E acho que provavelmente por isso que eles esperaram tanto também. Eles sabiam que ia ser um bagulho grande, assim, um clipe mais importante da era. Mais uma vez, né? Vale salientar que praticamente esse foi o fim da era. Uhum. Foi o fim 1 ano depois, né? Porque isso tudo foi em 2022. Acabou a era Sai aí foi só, acho que, shows perdidos aí. Por isso que foi até estranho pra gente. Programados, né? Já que os shows que vieram após isso foi apenas o do Lollapalooza, devido ao cancelamento do Blink.
Que não, tanto que a gente, mano, mas só não, Pylos vai substituir o Blink, não faz sentido, porque acabou a era, tipo, não tem, e tinha acabado mesmo. Tanto é que nesses shows, foi só um show, assim, a gente não considera parte da era, foi um bagulho que não tava programado, mas acabou aqui em The Outside. E The Outside deu muito conteúdo pra gente, então vamos tentar falar, a gente também não vai fazer uma mega, super, ultra análise desse clipe, porque isso ia demorar bastante, mas coisas que ficam... Os pontos mais importantes do clipe. Tá rolando um ritual lá no começo do clipe. E o que nós, Spook Clique aqui, acreditamos é que o que aconteceu foi o Kions, que a gente sabe que é o bispo mais do bem, assim, que era o bispo do Clancy, estava tentando fazer o ritual da psicocinese no Trash, para o Trash poder guiar o submarino dos meninos em Saturday. E... Na verdade, não guiar, destruir o submarino para que eles pudessem fugir. Ah, tá, isso. Que é o que a gente vê, o que acontece justamente no clipe. O Trash destrói o vitral e eles conseguem fugir a partir disso. Isso. E aí, os outros bispos de Dima descobriram que o Kions estava fazendo isso, né? Ficaram bravos, obviamente, e mataram o Kions. É isso que a gente vê acontecendo no começo do clipe. Eles estão fazendo o próprio ritual lá deles. Acho que nem é o ritual, de fato. Eles só estão matando ele mesmo. E matam o Kions. E beleza. Isso até porque, como a gente sabe, os bispos que estavam no submarino durante o clipe de série não eram os bispos de verdade. O Clancy, ele diz em uma dessas últimas cartas que ele sabia que eles não eram de verdade e que eles estavam ali só para uma forma de distração. Isso explica porque eles estavam vivos esse tempo todo e não acabaram naufragando como os meninos. Pois é. E, bom, então, Trash morreu por tentar salvar os meninos em Saturday. Kions morreu por tentar fazer com que o Trash salvasse os meninos em Saturday. E aí começamos o clipe. E aí rola o clipe lá e tal. Eles estão em Voltzoy, como a gente comentou. O Josh aparece já segurando a tocha pra guiar o Tyler. E aí eles vão pra uma caverna. Que a primeira grande revelação do clipe é que tem vários Neds nessa caverna. Tem 1 milhão de Neds lá. E isso é uma coisa que a gente estava discutindo aqui entre nós. Nós, particularmente, Spook e Clique, não entendemos isso. Nunca consegui entender por que tem vários Neds. Pra mim não faz sentido ter vários Neds. Primeiro ele sumiu, passou anos desaparecido pra aparecer com a família inteira. Exato. É que nem um coelho. Se reproduziu inteiramente, completamente. O Tyler nos últimos anos. Plot twist, o Ned na verdade é o Tyler. Sim. Mas é engraçado, a gente tava pensando isso, não faz sentido ter vários Neds. Antes da gente reassistir o clipe e começar a discutir um pouco, porque a gente pensou em uma coisa que pode fazer sentido existirem vários Neds por causa disso. Vou falar disso daqui a pouco. Bom, o Tyler chega lá, encontra vários Neds e aí eles sentam na fogueira, eles começam a compartilhar uma bebida lá, que provavelmente é cloro, porque é o que faz sentido com o Ned, né, cloro. E a gente sabe que cloro é a bebida que estimula a criatividade e no Ned que faz o chifre crescer. E a gente sabe que para fazer o ritual da psicocinese precisa do chifre do Ned. Então aí, os Neds que estão na fogueira tem um chifrezinho menor, porém aparece um Ned, que provavelmente é o Ned original do clipe de Chlorine, com o chifre grandão. E é ele que leva o Tyler lá pra fora da caverna e entrega o chifre pra ele poder fazer o ritual da psicocinese. O que é um mistério muito grande. Como é que o Tyler sabia instantaneamente? Ele só recebeu o chifre do Ned e ele já sabia como é que fazer o ritual inteiro. Ele sabia de tudo. Um pouco misterioso. Também pensamos em algumas hipóteses pra isso, mas sei lá, de forma geral é misterioso. E aí o Tyler faz o ritual. E o que acontece nesse ritual é que ele utiliza o corpo morto, né, o Vessel do Kions, que tinha sido morto antes, para poder fazer o ritual. E a ideia desse ritual não era que ele fosse matar todo mundo, ele não matou ninguém com esse ritual. Eu acho que ele só queria tocar um terror em Dima, botar fogo na cidade, literalmente. E foi isso que ele fez. A gente vê lá ele derrubando uma das estruturas da Neon Gravestones, literalmente pega fogo, os bispos saem correndo, fogem. E a cena final do clipe é até as crianças de Nico and the Niners meio que assinalando para o Tyler e o Josh que estavam do outro lado do Estreito de Paladin, que aparece nessa nova carta que a gente recebeu.
E atrás dessas crianças, desses meninos de Nico and the Niners, a gente consegue ver Dima pegando fogo no fundo, com aquele fogo branco. Então, esse aí foi o início da rebelião, provavelmente o início do inferno, que a gente acha que deve ser o nome do próximo álbum agora. O que a gente... Algumas coisas que nós, discutindo aqui entre nós, pensamos que podem fazer sentido para esse clipe e para a história de maneira geral. A gente sabe que os bispos utilizam muito o ritual da psicocinese, tipo, constantemente. A gente até falou da live stream, que tem 2 bispos que provavelmente estão possuindo pessoas normais de Dima. Então é um bagulho corriqueiro para eles. E se precisa do chifre para fazer a psicocinese, então não dá para você ter um Ned só com chifres. Você precisa ter vários para você poder fazer esses chifres. E aí, por isso que provavelmente existem vários Neds. E provavelmente os Neds, a gente sabe que o Ned, nosso Ned, né, o de Chlorine, por exemplo, ele não tá do lado de Dima, ele tá do lado do Tyler. Só que nesse conceito aí que eu acabei de comentar, os Neds teriam sido criados por Dima, pra ser uma ferramenta deles. Então é bem possível que alguns dos Neds tenham meio que se rebelado que nem os bandidos e fugido. E moram em Trent agora, dá pra gente ver no clipe de The Outside. E a gente tem então uma parte de Neds que são rebeldes, que são os Neds que estavam lá na caverna com o Tyler e com o Josh, que ajudaram o Ted a fazer que ajudaram o Tyler a fazer o ritual. E a gente tem os Neds que são realmente instrumentos de Dima. Devem existir lá em Dima para os bichos poderem fazer os rituais dele. Essa foi uma hipótese que a gente pensou. A carta de Clancy que eles postaram logo após o clipe de The Outside, tem um detalhe muito importante, é que eles sempre citam uma porta azul. Se a gente for parar para pensar, voltando aí para The Ice Tour, inclusive teve sua passagem pelo Brasil no GP Week. Logo no início, na introdução do show, a gente podia ver eles num cenário de neve, e eles acabavam abrindo uma porta no chão e saíam no palco. No palco, se vocês lembram bem, tem um telão com uma porta azul bem pequena que eles acabam passando por ela. Então já poderia ser uma ligação e uma referência também à Nova Era. Com certeza. Pois tá vendo? Desde lá, os shows do 21 Pilots sempre tem coisas escondidas que a gente nem imagina. Os visuais, que a gente não consegue nem prestar muita atenção, sempre tem alguma coisa ali escondida, uma cor, um objeto, um símbolo, que pode acabar sendo um easter egg. Qualquer coisa que eles fazem sempre vai ser um easter egg, sempre vai ser uma dica para algo que está por vir. Mesmo que seja 5 anos antes, ou até mais, como a gente já viu bem, né? Exatamente. Bom, então, clipe de The Outside foi isso. A gente tá resumindo bastante, tá? Como a gente comentou, a nossa ideia é só fazer um apanhado geral do que aconteceu na The Ice Tour. Voltando. Nossa ideia é fazer um apanhado geral do que aconteceu na era do Psy, pra gente poder entrar nessa era com a memória um pouco mais fresca. Se vocês quiserem compartilhar as teorias de vocês, como tudo se conecta, fiquem à vontade, tá? Mas o fato é que a nossa Scale the Nice Era acabou com o clipe de The Outside. E aí tudo acabou depois do clipe de The Outside? Mas é claro que não. Porque como a gente comentou aqui, a gente teve alguns shows que não estavam previstos na schedule da banda. Inclusive no Brasil, no Lollapalooza, os shows que eles substituíram o Blink. Aliás, todos os shows foram substituindo o Blink, né? Essa micro turnê da América Latina que não estava planejada. Só que eles deram um jeito de encaixar coisas nesses shows que iam fazer sentido com a próxima narrativa, com a próxima continuação da narrativa que eles estavam criando. Uma coisa que ficou muito claro, agora a gente consegue associar, né? Mas na época a gente viu e não entendeu o que era. O Tyler, em todos esses shows, ele voltou com as manchas pretas do Blurryface no corpo. Só que o que chamou muito nossa atenção é que essas manchas estavam crescendo. Então no primeiro show que eles fizeram dessa micro turnê aí, ele tava com só uns pretinhos. A gente até nem associou que poderia ser a tinta do Blurryface, porque tava discreto. E foi crescendo, e no último show que ele fez já tava bem grande. Hoje a gente tá vendo que essa nova era tem muito a ver com o Blurryface. A gente tá voltando com o vermelho, a gente tá voltando com outras
referências ao Blurryface, então com certeza não foi aleatório isso. A gente já sabia que aleatório não era, mas a gente ficou pensando, meu Deus, o que será que quer dizer isso? Agora a gente sabe que provavelmente é isso. Era um sinal de que essa próxima era vai ser também dominada pelo Blurryface. E outra questão que ficou desses shows, dessa mini turnê, foi a merch. A merch, ninguém entendeu na época, era uma merch meio nada a ver, assim, era uma merch que parecia nostálgica, porque parecia muito com a merch do Blurryface. Ela era inteira vermelha e laranja, com amarelo, lembrando fogo, assim, chamas mesmo. O que não fazia justamente uma era que era colorida. A gente estava no Screen Dice, eles usavam cores que nunca tinham usado antes. Estavam usando rosa, azul, laranja, amarelo, cores mais vivas. Justamente. Uma paleta bem mais clara. E do nada eles voltaram com blusas pretas, cores vermelhas, um laranja escuro. Então, eu confesso que quando eu vi, eu não entendi nada. Eu tava esperando cores, camisetas tipo rosinha claro, azul claro. Mas eu não dei muita bola, porque também como é que a gente ia associar nessa época? Eu achei que era só não tinha merch pra vender, pegaram o estoque do Blurryface e meteram lá, sei lá. Porque... E ainda, muitas tinham também a própria logo do Trench, a fonte do Trench, aquela fonte mais pesada, mais grossa, que não fazia parte da realidade do Psy. Não tinha nada a ver com a estética. Não tinha nada a ver, pois é. E aí agora a gente tá olhando pra trás e falando, caraca, provavelmente era isso, né? Era um sinal, desde já, quantos sinais que eles nos dão ao longo dos anos, né? Pois é. E pra encerrar aqui, a gente vai contar curiosidades que provavelmente muitas pessoas não lembram, talvez algumas pessoas lembrem, mas esse álbum está sendo anunciado, entre muitas aspas, faz muito tempo. Desde 2021, desde a era do Scale the Nice, a gente comentou no nosso Spaces, que a gente fez no dia 16 de fevereiro, sexta-feira, sobre a teoria dos 2 álbuns. Quando lançaram o Scale the Nice, a gente achava que poderiam lançar 2 álbuns, porque na mesma época o Tyler deu uma entrevista falando que ele estava meio que fazendo... que a gente poderia esperar 2 álbuns muito próximos um do outro. E também nessa época do Scale the Nice, o Tyler deu algumas entrevistas. O Tyler e o Josh deram entrevistas já dando indícios do que seria a próxima era. A próxima era sendo essa que nós estamos vivendo agora, o começo. Então a gente tem aqui uma entrevista que o Josh deu pra acho que é uma revista, não me lembro, Vox Trend, por exemplo, que ele disse: já existe material suficiente para um novo álbum, com mais quebra-cabeças e enigmas que nós mesmos escondemos. Como o Dragão Azul vai se sair, eu vou manter em segredo. Aí essa última parte ele falando da própria era do Psy, né, dizendo que ele não ia revelar o que ia acontecer com o Trash, mas ele tá dizendo aqui que, já temos conteúdo suficiente para fazer um novo álbum, isso a gente sempre soube, né, e que ia ter mais quebra-cabeça e mais enigmas ainda, realmente até agora estamos vendo que tem. Eles, como nunca, logo nessa época, falaram muito sobre trabalhos futuros, coisas que eles não costumavam fazer muito. Mas praticamente em todas as entrevistas o Tyler falava sobre um próximo álbum. Talvez isso não tenha acontecido com um gap menor, a gente receber 2 álbuns tão próximos, como ele falou, porque eles conseguiram aproveitar bem a era fazendo shows. Acho que eles não esperavam isso logo no início. Sim. Já que eles imaginavam que não teria turnê, que não daria para divulgar o álbum dessa forma, que seria apenas um experimento, algo para melhorar a situação na pandemia, né? Tentar tirar aquele peso. Então talvez eu acho que isso acabou demorando tanto tempo para esse álbum sair. Eu acho mesmo que o Psy foi claro que eles gostavam do conceito, eles gostaram do que eles fizeram, mas foi muito feito num contexto pandemia, mudou o jeito que todo mundo pensa, que a gente cria. Vamos fazer um negócio aqui, e eles não esperavam, que nem o Luiz falou agora, que eles fossem de fato conseguir fazer turnê com esse álbum, que de fato eles fossem conseguir fazer coisas com esse álbum. No final das contas foi uma era que durou 2-3 anos aí. Teve 2 turnês, teve uma mini turnê também na América Latina, Takeover Tour, Ice Tour. Então, acabou falando, foi muita coisa. Eu tenho certeza que eles achavam que ia ser só a live stream, depois a era ia durar mais uns 3 meses, porque a pandemia ia continuar muito forte, e aí eles iam fazer outra coisa. Só que não, porque eu acho que alguns fatores aí, não só a pandemia foi dando uma diminuída,
Mas 2021 tava forte ainda, mas o fato é que eles criaram uma era muito rica de coisas, de detalhes. A era do Psy, muito incrível nesse sentido. E aí tinha muita coisa pra explorar. Então não fazia sentido eles encerrarem essa era com 3 meses. Não, a gente queria mais coisa. A gente tava vivendo ali o que eles estavam lançando pra gente. E eles foram deixando rolar. E aí quando viram, acabou acontecendo isso, de estender a era pra caramba. Então, esse álbum tá vindo só agora, mas eu acho que é no tempo certo. E eu tenho certeza que esse álbum começou a ser feito antes mesmo do Scale the Nice começar a ser feito. Esse é o álbum que o Tyler falou que tava fazendo lá antes da pandemia, antes de lançar o Scale the Nice. Porque ele disse que a pandemia mudou o jeito dele criar. Então a impressão que eu tenho é que ele tinha coisa pronta já, só que ele não descartou, ele deixou em stand-by para poder fazer o Scale the Nice durante a pandemia. Mas eu tenho certeza que esse álbum começou a ser feito lá atrás. E isso me deixa muito animada, porque o Scale the Nice foi meio que um desvio de rota, vamos dizer assim. Faz todo sentido com a narrativa, mas não dá pra negar que é uma estética diferente, é uma sonoridade diferente, e eles vindo mais ou menos no mesmo timing mental, né? Tava fazendo sentido. Blurryface, Trench, o próximo álbum era pra fazer todo sentido completar essa trilogia. Só que aí veio a pandemia, veio o Scale the Nice. E aí agora a gente tem um álbum que vai sair agora, que começou a ser feito no Scale the Nice, pra ser uma continuação do Trench. Só que agora a gente tem também o Scale the Nice no meio pra completar. Então eu tenho certeza que eles devem ter aprimorado muito esse álbum depois da era do Psy. Então eu acho que deve ser um álbum muito, muito rico, porque além do Blurryface e do Trench, agora eles têm o Scale the Nice pra complementar esse álbum. Então eu acho que realmente vai ser um negócio que a gente não tá preparado pra receber, não. E por último, outra entrevista que o Tyler deu lá em 2021, falando um pouco sobre aonde se encontrava a produção do próximo álbum. Ele disse, lá em 2021, estamos no meio da fase de criação. Me sinto como um colecionador agora, colecionando sons, adquirindo novos equipamentos, constantemente procurando por algo novo para ficar de olho no desenvolvimento de nossa música. Estou com uma grande biblioteca onde cada estante está repleta de ideias. Também encontro demos antigas que não finalizei por X motivo e que ouço hoje com uma maturidade que me faz dizer aqui, e se eu testar isso? Isso ele falou lá em 2021. Então agora corroborando o que eu falei, esse álbum já estava sendo feito lá atrás. Ele falou agora de 2021, mas eu acho que antes mesmo do Psy ele já estava sendo feito. E uma coisa que chama atenção aqui é que ele falou de demos antigas, né? Quem sabe a gente vai ter álbuns, vai ter músicas nesse álbum em que ele de fato tá trabalhando com demos antigas que nunca foram lançadas. A gente não sabe, isso aqui é uma grande possibilidade. Ele disse aqui em 2021 que ele estava testando esse tipo de coisa. Então... E curioso ele falar dessas demos quando, se a gente voltar um pouquinho aí atrás, poucos meses antes disso, ele tinha mandado algumas demos dentro de um pendrive para fãs, né, durante a era de Level of Concern. Digo era porque durou muito. Nossa, foi uma era, Realmente foi uma era. Então, a gente já consegue fazer um paralelo com essas demos. Por que ele mandou um pendrive com várias demos antigas? Será que ele vai reaproveitar agora e queria que a gente já se tornasse de conhecimento público alguma delas? Queria que ele visse como é que se a galera gosta, se não gosta, como é que a gente responde. Eu não lembrava disso, mas faz todo sentido, realmente. Vixe, olha aí, ó. Desde Level of Concern, tudo pensado, galera. O negócio é tenso. O que podemos esperar aí pela frente? Não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia, mas a qualquer momento, literalmente. Então se preparem que essas próximas semanas aí, esses próximos dias vão ser uma loucura. Ser realmente bem agitado, como todo início de era é, né? Quem já tá aqui há algumas eras já sabe como é que funciona esse surto. Sim, caos completo. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada por terem escutado esse podcast. A gente pede desculpas pela demora, a gente sabe que demorou 3 anos para sair esse podcast,
Mas a gente vai se esforçar muito para fazer esse tipo de conteúdo de forma mais recorrente, mais frequente para vocês nessa nova era. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Comentem também pra gente quais conteúdos que vocês gostariam de ver, que tipo de roteiro vocês gostariam de ver nos podcasts, nos spaces, pra gente trazer para vocês. E se vocês não viram os nossos episódios anteriores do podcast e também os nossos vídeos do YouTube, dá uma olhada no nosso canal. A gente tem alguns vídeos explicando a Era Trent, que são bem bons para entender o que está acontecendo agora. E é isso, pessoal. Muito obrigada por quem acompanha a gente até hoje, até agora. Esperamos que tenham gostado do podcast, que tenha ficado claro para vocês tudo que aconteceu na Era Psy, que tenha ajudado a recapitular os acontecimentos. E é isso, até a próxima. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram, ativem as notificações, porque essas próximas semanas prometem ser um surto, então não percam nada, sempre acompanhem em tempo real com a gente. É isso, e vamos ficar atentos, já preparar a saúde psicológica, porque a gente sabe que tem muita coisa vindo por aí. Beijo, galera. Valeu, galera, até a próxima.